Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus, eu estou muito feliz por essa oportunidade. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 47. Lucas, capítulo de número 22, versículo 47. Depois nós vamos ler somente um versículo no livro de João, capítulo 18, versículo de número 10. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, ao irmão Edu, cadê ele? Quero agradecer a Deus pela sua vida, por me ter feito o convite, ao pastor da igreja pela confiança e todo o departamento de jovens da igreja. Glória a Deus. Quando o irmão Edu me convidou, eu confesso que, por ser de casa, eu ainda tentei me desdobrar nas desculpas. Eu falei, eu conheço um pregador muito bom que ainda não pregou na igreja, eu sou de casa, eu sei da minha oportunidade. Edu falou para mim, Deus me falou que era você. Eu disse, então tá certo. Mas também a perna tremia de um jeito que eu nunca vi. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 47, diz assim a palavra de Deus. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traístes o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, deixa, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Evangelho de João, capítulo de número 18, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10, e esse eu quero ler com vocês. Diz assim a palavra de Deus. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Agora eu vou repetir esse versículo e quando eu parar vocês continuam, tá bom? Vamos lá? Então, Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era, eu digo amém, você diz glória a Deus. O ministério de Jesus, ele é marcado por muitos milagres. Apesar de ser um ministério curto, foram aproximadamente 3 anos e meio, acontecem muitos milagres dentro desse curto período de ministério. É tanto que se eu perguntar aqui, do mais jovem até o mais velho, qualquer um de vocês saberiam me contar talvez 3 milagres de Jesus. Porque é muito notório e nós aprendemos desde cedo. Talvez você não saiba me contar com a maior riqueza dos detalhes, mas você vai saber me contar algum milagre de Jesus. Talvez você se lembre do cego Bartimeu, que clamava em alta voz, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E enquanto ele clamava, a multidão o repreendia, dizendo a ele para calar a boca. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais a multidão repreendia, mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Ele clamou tanto ao ponto disso chamar a atenção de Jesus. E Jesus para e diz, o que queres que eu te faça? Você conhece a história, o cego diz, Senhor, eu quero ver. E imediatamente ele é curado.
Talvez você me conte a história da mulher do fluxo de sangue que há 12 anos era cometido deste mal. Mas ela ouve falar que Jesus está passando nas redondezas e ela decide romper essa barreira da multidão, atravessa a multidão, toca nas vestes de Jesus e é curada. Talvez você saiba me contar qualquer outro detalhe, talvez você não saiba o nome do personagem, mas você sabe me contar um milagre de Jesus. E nós estamos agora diante do último milagre de Jesus antes da sua crucificação. Só que muitas das vezes esse milagre ele passa desapercebido pelo leitor. Porque eu sei que você conhece essa passagem, ela é muito conhecida, mas talvez você conheça ela de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que os grandes peixes, eles estão nas águas mais profundas. E é necessário mergulhar nessas águas para pescá-los. E eu tenho certeza que se você chegou aqui e abrir os seus ouvidos espirituais, você não sai da mesma forma que você entrou nessa noite. Não, eu vou repetir isso aqui nessa noite. Eu tenho certeza que se você abrir os seus ouvidos espirituais, você vai sair daqui nessa noite com posse da sua vitória, com posse do seu milagre em nome de Jesus. Olha para cá, eu preciso da sua atenção. Jesus está vivendo o seu momento de maior agonia agora. Passa o seu ministério, Jesus agora está na reta final e ele vive um momento de muita tristeza. O Evangelho de Lucas, a qual nós lemos, vai relatar que a tristeza, a agonia, ela é tão grande que o suor de Jesus transforma-se em gotas de sangue. Nós estamos agora diante de um Jesus fragilizado. Não fragilizado, mas com medo. Isso é interessante porque nós sabemos que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. E o Evangelho de João vai dizer que Jesus sabia todas as coisas que sobre ele iam de acontecer. Então o seu lado humano ele está amedrontado. E é normal porque não tem como você não ficar com medo sabendo que tem uma multidão de gente vindo te prender e te matar. Então Jesus, na sua humanidade, ele está agoniado. Ele talvez está desesperado. Você conhece a história. Acontece a última ceia. Jesus ministra a última ceia. Pedro é avisado que ainda naquele dia ele negaria Jesus pelo menos 3 vezes antes do galo cantar. Judas se revela como traidor. Jesus termina a ceia e agora Jesus chama os 11 discípulos para atravessar o ribeiro para orar. 11 porque Judas não estava mais com eles. Judas sai para atrair Jesus por 30 moedas de prata. Talvez os discípulos pensam que Judas foi comprar algum mantimento porque era essa a função dele. A Bíblia vai dizer que ele tinha consigo a bolsa, ele era tesoureiro. Ele sabia tudo que entrava e tudo que saía. Então os discípulos não estranham a saída de Judas porque era normal ele ir providenciar alguma coisa, algum mantimento. E agora Jesus chama os 11 para orar. Jesus, como sabia todas as coisas que sobre ele iam de acontecer, ele junta os discípulos, atravessa o ribeiro e ele diz: ora comigo. Porque o espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca, então ora comigo. E essa parte é interessante porque a Bíblia vai dizer que Jesus deixa os 8 na entrada do jardim. E agora ele chama 3, Pedro, Tiago e João. E diz: vem comigo. Isso aqui é interessante. Jesus está com os 11. Jesus chama os 11 para orar. Mas ele deixa 8 e chama 3, Pedro, Tiago e João. E diz: vem orar comigo. Isso aqui é interessante, eu já quero liberar uma palavra para a sua vida. Nem todo mundo que está na sua vida tem capacidade de suportar o processo que você vai passar.
Eu vou falar de novo que é para você refletir sobre isso. Tem pessoas que estão na sua vida, mas não tem a capacidade, não tem estrutura de suportar a sua dor, a sua tristeza. Eu sei que é difícil dar glória a Deus agora, mas Jesus olha para os três e diz: vamos orar comigo. A Bíblia diz que ele leva os três para orar, ele sobe o monte e ele diz: ora comigo. É como se Jesus estivesse dizendo: o meu coração está angustiado, eu estou desesperado, então por favor, ora comigo. Olha para cá, Pedro, Tiago e João haviam visto a pesca maravilhosa. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Pedro, Tiago e João subiu com Jesus ao Monte da Transfiguração. Mas agora Jesus convida Pedro, Tiago e João para viver o seu momento de profunda intimidade de tristeza. E isso aqui diz muito sobre o Evangelho. Tem horas que você vai ver o milagre acontecendo. Tem horas que você verá o cego enxergar. Tem horas que você vai ver o paralítico andar. Mas tem hora que Jesus vai te convidar para um profundo momento de tristeza. Tem horas que Jesus vai te falar assim, ó: fica aqui, se entristece comigo um pouquinho. A Bíblia diz que Jesus deixa os três e se distancia como se fosse um tiro de pedra e vai orar. Jesus começa a orar, ora por cerca de 1 hora, e quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. É mais uma vez que Jesus se entristece com os discípulos. Jesus deixou os 8 porque sabia que os 8 não tinham capacidade de suportar o que Jesus estava passando. Então Jesus pensa: vou chamar os 3 que sempre estão comigo para suportar comigo. Só que aí os 3 também não tinham capacidade de suportar o que Jesus estava passando. Vai ter momentos que nem os seus amigos mais íntimos vão ter capacidade de suportar. Só que isso aqui é muito lindo. A Bíblia Jesus olha para os 3 e diz: nem 1 hora consegues orar comigo? Eu fico imaginando os discípulos se levantando e dizendo: vamos orar, vamos orar. Jesus diz: calma, agora não adianta mais. Só que aí Jesus volta para orar. E a Bíblia vai dizer que um anjo o confortava. E eu já tenho uma palavra profética para liberar para a sua vida. Quando ninguém conseguir suportar com você, quando todos os seus amigos te desampararem, ainda tem um anjo no céu que te conforta nessa noite. Quando todos te desampararam, quando todos te abandonarem, Jesus ainda envia um anjo do céu para te confortar. E se ele não enviar um anjo, pode ficar tranquilo que ele mesmo desce para suportar contigo. Deixa eu ver quem recebe essa palavra profética. Levante pelo menos uma de suas mãos. Faça um barulho de glória bem bonito para Jesus, porque tem anjo que conforta nessa noite. Oh, glória! Jesus volta para a sua oração. E movido de íntima agonia, Jesus faz uma oração ao Pai. Jesus diz: Pai, se for possível, se tu quiseres, eu sei que tu podes, mas se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Jesus estava dizendo: Pai, é demais para mim. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Há quem pense que nesse momento, quando Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice, os anjos, os demônios no inferno fazem uma festa, porque agora eles pensaram: ele não aguenta mais, ele vai desistir, o plano está acabado. Só que parece que Jesus repreende Satanás na mesma frase.
Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas segundo a sua. Talvez Jesus, em sua humanidade, ele pensou em desistir naquele momento. A dor era tremenda, o sofrimento que o aguardava era grande. Mas parece que Jesus olhou para o dia 17 de dezembro, olhou para Mossoró, na Assembleia de Deus da Nova Betânia, e disse: Pai, vale a pena esse sofrimento. Vale a pena, Pai, porque tem um bocado de gente que saiu de suas casas para entregar o seu melhor louvor a mim. Vale a pena, não seja feita segundo a minha vontade, mas a tua que estás nos céus. Jesus suportou por você. Jesus aguentou por você. Jesus não desistiu por você. Olha para mim, eu estou caminhando para o fim. Aleluia. A Bíblia vai dizer que enquanto isso, Jesus ouve um barulho de uma multidão vindo ao seu encontro. Cada um vinha com armas, com lanças. E a Bíblia vai dizer que Judas, que conhecia aquele lugar, também estava com esses da multidão. Jesus agora sente que o seu momento está próximo. Tem pessoas vindo o prender. Tem pessoas vindo o matar. Olha para cá. Você lembra do nome do servo do sumo sacerdote? Prega comigo, prega comigo. O nome do servo era Malco. E Malco estava com esse pessoal que foi prender Jesus. E eu acho isso aqui interessante. É porque muita gente diz que Malco estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Só que eu quero trazer um outro ângulo, uma outra perspectiva. Malco estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa para que o seu milagre acontecesse. Cada personagem tem a sua importância na história. A multidão vem prender Jesus, soldados com armas, anciões representando a autoridade do povo, o sacerdote cumprindo um mandato. Isso aqui que eu acho interessante. Tem Pedro para cortar a orelha de Malco, tem Malco para ter a orelha cortada, e tem Jesus para curar a orelha de Malco. Aleluia! É o último milagre que Jesus opera antes de ser crucificado. Só olha para cá. Imagina a seguinte situação. Tem uma multidão vindo prender Jesus. Os discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus, é para a gente revidar? É para a gente ferir? É para a gente descer a espada neles? Jesus diz: não, calma. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro tira a espada que estava em sua bainha e fere a orelha do servo do sumo sacerdote. Aqui já começa a ficar interessante. Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote, e é aqui que eu quero entrar na mensagem que eu li nessa noite. Quando a gente fala de orelha, a gente não está falando somente de uma parte do corpo humano de Malco que foi tirada. Partindo de um pressuposto histórico, a gente não está falando só de uma orelha, a gente está falando de um projeto. A gente está falando de um sonho. A gente está falando de algo que está sendo construído e numa fração de segundos ele é destruído.
Partindo de um pressuposto histórico, como eu falei, pressuposto não é o que está na Bíblia, mas o texto é histórico e está na história. Então, partindo de um pressuposto histórico, Malco tinha um sonho. E esse sonho era ser sacerdote. Malco tinha um projeto na sua vida que era de servir a Deus ministerialmente falando. Malco almejava ser um dia sacerdote. Só que para isso, Malco precisa traçar um caminho longo até chegar a ser sacerdote. Existiam pelo menos 3 requisitos básicos para se tornar sacerdote. Primeiro, ser da tribo de Levi. Números capítulo 3, versículos 6 e 7 diz assim: mande chamar a tribo de Levi e apresente-se ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. E eles cuidarão das obrigações próprias da tenda da congregação, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e toda a comunidade. Precisava ser da tribo de Levi. Segundo requisito, ele precisava ser perfeito. E quando eu falo de perfeição, eu não estou falando ser perfeito como Jesus é, mas ser perfeito fisicamente falando. Levíticos capítulo 21 e 17 vai dizer assim a palavra de Deus: fala, Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, das suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Levíticos 21 e 21. E quem houver deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, defeito nele há. Então ele não podia ter defeito, ele não podia ter cicatriz, ele não podia ter nenhuma marca no seu corpo, porque senão já não servia. E o terceiro ponto é que ele precisava ser ungido. Levíticos 14 vai dizer: e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se sobre o dedo polegar da sua mão direita e do polegar do seu pé direito. Então olha para cá. Todos os outros evangelhos contam essa história, mas eu gosto de João porque João ele é um pouco mais detalhista. Todos os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vai dizer que um discípulo de Jesus, ele corta a orelha do servo. Só que João, ele vai dizer um pouco, ele nos traz um pouco mais de detalhes e ele diz: então Simão Pedro, pegando-lhe a espada, feriu a orelha direita. Então olha para cá, não é só uma orelha, era o sonho de Malco que estava sendo dissipado naquele momento. Não era só uma parte do corpo humano de Malco que estava sendo ferido. Pedro estava lidando com o projeto da vida de Malco. Pedro estava lidando com o sonho de Malco. Tem muita gente que chegou aqui nessa noite que não está muito diferente de Malco. Tem muita gente que chegou aqui nessa noite que está com a sua orelha ferida, que está com o seu sonho parado, que está com os seus projetos acabados, pensando em desistir. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você nessa noite. O Jesus que curou a orelha de Malco está aqui para curar a sua também. Uma certa vez eu ouvi de um pregador que o crente ele vive as 4 estações do ano. Talvez tenha gente que chegou aqui na estação do verão. Ele está sorridente, sua árvore está linda, suas folhas estão radiantes, o sol está batendo, ele chegou aqui sorrindo. Talvez tenha pessoas que chegou aqui na sua primavera, feliz, radiante. Mas talvez chegou gente aqui nessa noite que está vivendo o seu inverno,
suas folhas caíram, sua árvore já não está mais firme, o vento bate, parece que ele vai balançar e cair. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Esse inverno vai passar, já está chegando o verão de Deus para você. Aleluia! Olha para cá, eu vou finalizar. Aqueles que desejavam ser sacerdotes, ele tinha um caminho a ser traçado, além desses 3 requisitos que ele tinha que cumprir. Ele precisava passar de 5 a 8 anos estudando as escrituras judaicas, e depois desses 5 a 8 anos, ele servia no templo, ajudando em todas as necessidades que o templo precisava. Então imagina só, você chegava no culto, Malco estava lá para abrir a porta para você. Você via o chão da igreja limpa, era Malco que tinha limpado. Você precisava de alguma coisa, de uma água, era Malco que ia buscar para você. E agora o último estágio para ser sacerdote era se tornar servo do sumo sacerdote, tornando-se a pessoa mais próxima da maior autoridade do templo. Então olha para cá, eu preciso da sua atenção. Malco estava no último estágio do seu sonho. Ele já tinha cumprido tudo. Ele já tinha estudado, já tinha servido, agora faltava só 1 ano. E quando faltava apenas uma etapa, Pedro vem e corta a sua orelha. Essa palavra vai de encontro a pessoas que chegaram aqui nessa noite pensando em desistir. Pessoas que tiveram seus projetos dissipados por alguém. Essa palavra vai de encontro a pessoas nessa noite que chegaram aqui com os seus corações quebrantados, dizendo: Deus, eu vou desistir. Eu vou parar com tudo porque alguém me feriu. Mas Jesus tem vida para você nessa noite. Jesus me trouxe aqui para te dizer que nenhum dos teus projetos se frustrarão aqui na terra. Quem dá a última palavra ainda é Deus. Não importa se a espada já foi ferida, não importa se a sua orelha já foi tocada pela espada. Quem dá a última palavra na sua vida, nos teus sonhos, ainda é o Deus de Israel. Sabe o que eu acho interessante, Edu? É que quem fere a orelha de Malco não é quem está lá fora. Isso aqui só quem tiver ligado vai pegar. Jefté, quem corta a orelha de Malco não é gente que estava lá fora. Quem corta a orelha de Malco é quem andava próximo a Jesus. Talvez quem feriu o teu sonho não foi alguém que estava lá fora, foi alguém que andava aqui dentro. Talvez quem feriu o seu sonho, quem te magoou, quem te machucou, não foi ninguém lá de fora. Talvez foi seu irmão, talvez foi um irmão daqui dentro. Mas eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida. E se você quiser sair daqui de posse da sua vitória, receba isso em nome de Jesus. Não importa se quem te feriu está lá dentro ou aqui fora. Quando quem tem cura para a sua vida está presente hoje aqui. Quando quem tem restauração para a sua vida está presente hoje no culto. E se você recebe essa palavra profética, levante pelo menos uma de suas mãos. Vai, faz aquele barulho que você está acostumado a fazer. Se tiver glória, entrega a glória para Ele. Se tiver aleluia, entrega aleluia para Ele. Se tiver línguas estranhas, fala em mistério agora, porque Deus está restaurando sonhos nessa noite. Deus está restaurando projetos aqui nessa noite. Oh! Se você pode, fica de pé. São 7h59, eu estou terminando. Eu te peço mais 3 minutinhos. Vou até fechar a Bíblia. No ano de 2018, eu estava cumprindo o meu ministério aqui em Mossoró.
preciso contar isso aqui. Eu estava recebendo algumas oportunidades para cantar, para pregar. Estava feliz com o que Jesus estava fazendo na minha vida. Só que de repente, eu começo a olhar para algumas coisas e me entristecer. Isso é normal porque ninguém que está aqui dentro é perfeito. Só que eu coloco essa dificuldade acima do que Deus tinha para a minha vida. Já cansado de tudo que havia acontecendo, um certo dia eu acordo e digo: Senhor, não dá mais para mim não. Esse negócio de cantar, de pregar, eu não quero mais. Eu me lembro que eu disse: eu vou cumprir somente as agendas que eu ainda tenho, e depois disso eu vou parar. Eu me lembro que a última agenda que eu tinha era num congresso de jovens no templo sede da Assembleia de Deus em Russas, no Ceará. Eu chego nesse congresso para cantar. Eu me lembro que eu cantava sábado e domingo. Eu chego na cidade, os irmãos me levam para almoçar. Depois os irmãos me levam para o hotel e dizem assim: ó, descansa um pouquinho aí, de 7 horas a gente tá mandando alguém vir te buscar. De 7 horas eu já estava pronto, o irmão veio me buscar, a gente foi para a igreja. Eu me lembro que quem pregava nesse congresso era pastor Anselmo Dantas. Já pregou aqui no EJAD algumas vezes. Eu cantei a primeira noite, Jesus fez maravilhas naquele culto, o pastor Anselmo pregou, muitas almas se renderam. E quando chegou no domingo eu me lembro de ter feito uma oração a Deus. Eu disse: Deus, é a minha última oportunidade. Me usa, Pai, como o Senhor nunca me usou antes. Eu vou para o culto, canto. O culto foi uma bênção. Quando termina o culto, o pastor Anselmo termina de pregar. Eu me lembro que a gente estava conversando, tirando foto com a juventude. E eu não sei vocês, mas quando Deus vai falar comigo, eu sinto logo. Vem caminhando lá do meio da igreja uma senhora de cabelo branco. Eu disse: essa senhora não quer tirar foto, né? Ela vem caminhando em minha direção. Eu me lembro que eu fui estender a mão para dar a paz do Senhor. Nem a paz do Senhor ela deu. Ela olhou no fundo dos meus olhos e disse: assim diz o Senhor para você nessa noite. Vigia na terra. Satanás está preparando uma cilada grande para matar o seu ministério. Eu estou te dizendo hoje: vigia. Só depende de você. Aquela irmã sai, eu recebo a palavra. Eu me lembro que meu pai estava comigo. Meu pai olha para mim e diz: o que foi que Jesus falou? Eu disse: eu digo é nada. Jesus acabou de me dar uma cacetada, eu vou dizer os outros. Eu me lembro que no caminho do hotel, ainda dentro do carro, os irmãos estavam conversando e eu fechei os meus olhos e eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo na minha vida. Eu sei que o Senhor tem um projeto na minha vida, mas eu não quero que o Senhor me use mais. Eu falei para Jesus, eu disse: Deus, muito obrigado, mas eu não quero mais. Eu rejeitei a oportunidade que Jesus estava me dando. Eu passo 3 anos parado, 3 anos sem querer receber a oportunidade, 3 anos sem querer assistir culto de doutrina, 3 anos sentando no último banco da igreja. Só que aí eu resolvi vir me congregar na Nova Betânia. Resolvi vir me congregar na Nova Betânia. Eu passo um tempo aqui sentando ali nos bancos. E eu me lembro que um culto de ensino, a Isaac olha para mim e diz: Jonathan, vem cantar aqui no vocal. Eu falei comigo mesmo, mas eu prometi para Deus que eu não ia mais. Tudo bem, me levantei, fui e cantei. E o Espírito Santo começa a trabalhar no meu coração. Cheguei em casa, o Espírito Santo disse para mim: tá vendo como é bom? Você está entendendo o que você está perdendo aqui?
O Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida, começa a despertar um desejo imenso de servir a obra de Deus. Quando eu olhei, eu estava no culto de doutrina, estava no culto de ensino, estava no culto de domingo. E eu me lembro que uma semana antes de Edu me convidar para pregar, eu sentei naquele banco ali, na última cadeira, e eu fiz uma das orações mais sinceras da minha vida. Eu me lembro que eu deixei a Adriele na faculdade, corri para a igreja e eu disse: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa pelo tempo que eu não quis sentir a Tua presença. Me perdoa pelo tempo que eu não quis servir. Me perdoa pelo tempo que eu não quis vir para culto de ensino, que eu não quis vir para a igreja. Me perdoa, Pai. E eu sei que tem muita gente que chegou aqui nessa noite com esse mesmo pensamento. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais cultuar, eu não vou mais servir, eu não vou mais fazer aquilo que Deus tem para mim. Mas o Deus que restaura sonhos nessa noite está presente aqui. E não adianta você tentar fugir. O Espírito Santo te quer hoje, nessa noite. Eu quero convidar aqui à frente só as pessoas que tiveram seus projetos dissipados. Não se envergonhe não, só você que chegou aqui nessa noite pensando em desistir de tudo. Deus tem uma restauração na sua vida hoje. Deus tem um milagre na sua vida hoje. Venha para frente, venha para frente. Deus tem projeto para ser cumprido na sua vida hoje. Vem, vem, vem. Não é possível que só essas duas pessoas aqui chegaram aqui pensando em desistir. Eu sei que tem mais alguém. O Espírito Santo está te convidando hoje. Eu tenho projetos na sua vida. Vem, 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 vem para frente. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Tem gente recebendo isso aqui hoje. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Cante: nenhum dos seus planos. Nenhum dos seus planos podem se... Abra sua boca e grite: não se frustrarão nessa noite. Não se frustram. Cante, vá. Os planos de Deus. Mas Jonathan, o vento está soprando. Oh, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus na sua vida hoje, cante: ninguém impedirá. Cante: bem sei eu, vai. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Receba isso em nome de Jesus. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Cante isso: e não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E o vento, pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas
se Deus tem um plano contigo hoje, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Por quê? Pois eu estou contigo, filho, eu estou. Cante isso nessa noite. Contigo, filho, eu estou. Levanta sua mão nessa noite. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só, andando sobre as águas, ele está caminhando sobre aquilo que te causa medo nessa noite. Para o vento, sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu. Quantos acreditam que ele está aqui nessa noite? Oh! Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, eu quero falar com quem está afastado nessa noite. Levanta sua mão só para me conhecer, só para me conhecer. Eu sei que você está afastado, se levantou. Eu sei que tem gente ali que levantou a mão. E eu sei que tem gente aqui que só está precisando tomar uma decisão para que Jesus comece a reestruturar tudo que está caído. Eu sei que tem gente aqui que só precisa dar um passo para que Jesus comece a fazer coisas novas. Eu sei que você chegou aqui ferido, cabisbaixo. Talvez você disse: ao último culto de jovens eu estou indo porque alguém me chamou. Mas você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida. E eu quero convidar você que não é evangélico a tomar essa decisão, a deixar Jesus começar a agir na sua vida. Venha para Jesus. Jesus está te convidando hoje. Venha. Você quer vir? Quer vir? Você quer ter essa coragem? Você não pode desistir. Venha para Jesus. Jesus está te chamando hoje Você não está para viver tudo que esse povo está vivendo aqui. A primeira pessoa está vindo para Jesus aí. Se você puder levantar uma mão e dar glória a Deus por essa vida que está se rendendo hoje. Não fique triste assim, oh não. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Não fique triste assim, oh não. Você não pode desistir. Não se frustrarão, não se frustrarão. Aleluia! Os planos de Deus. Jesus está quebrantando o coração de gente hoje aqui. Pode o vento soprar. Jesus está trabalhando na vida de alguém hoje aqui. Eu sei que você está aí pensando em vir. Te ajudar, aleluia. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo,
quero chamar assim a sua vida. Eu sei que talvez você esteja com vergonha de vir aqui à frente. Mas o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Eu estou vendo pessoas chorando aqui nessa noite, sendo restauradas pelo amor de Deus. E eu te convido a participar disso. Vem aqui. Você que deseja viver isso aqui. Tem mais alguém para Jesus? Se não quiser vir à frente, levante a mão de onde você está. Está vindo a segunda pessoa para Jesus aqui nessa noite. Será que você pode adorar a Jesus por essa vida? E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, tá com cheiro de Jesus aqui nessa noite. Eu não sei você, mas eu tô sentindo a presença dele. Tem gente chorando aqui sendo renovado. Oh glória, oh glória. Eu sei que tem gente indecisa ainda, que tá pensando, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu quero. Mas o Espírito Santo te quebrando. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Cante isso, igreja. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão tá chegando a terceira vida pra Jesus hoje. Levante a sua mão e cante. Não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Tem alguém que se importa contigo aqui hoje. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.